Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 2 de julho de 2023, hoje solenidade de São Pedro e São Paulo. E nós vamos trazer aqui no nosso programa mais alguns detalhes sobre o encontro aqui em Lima, no Peru, falando sobre as novas formas de presença, vida e evangelização na América Latina. Isso em questão do olhar, dos frades franciscanos. E agora vamos trazer outras informações do encontro de Lima, no Peru. Esta é a Catedral de Lima. O Evangelho está em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus, vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, apóstolos. São Pedro era um personagem assim normal, desses que hoje não se vê, inclusive não se vê na televisão. Ele era um pescador ali da Galileia, um homem muito impetuoso, muito direto. Ele viveu do trabalho de suas mãos no mar. Mas há algo que mudou a sua vida: o encontro com Jesus de Nazaré. Desde o primeiro momento, Pedro se sentiu cativado, seduzido por Nosso Senhor. Ele viu algo especial nele. Seu coração dizia então que ele estava diante de uma pessoa diferente de todas as pessoas que ele conhecia. Por isso, quando Nosso Senhor pediu, e ele estava ali junto com seu irmão André, para que eles o seguissem, Vinde atrás de mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles saíram, e saíram imediatamente. O texto bíblico é muito claro em relação a isso. Então, a partir desse momento, São Pedro viveu com Nosso Senhor até ser morto injustamente. Ao lado de Nosso Senhor, ele aprendeu muitas coisas. Como resumo de tudo
o que aprendeu. Pode-se citar aqui, talvez, uma passagem muito conhecida, quando Nosso Senhor fala aos seus ouvintes do seu corpo como pão da vida e verdadeiro alimento. Alguns viraram as costas para Nosso Senhor. Parecia que aquilo era demais, era uma frase muito assustadora. Nosso Senhor aproximou-se daqueles que ficaram com ele e perguntou: e vocês, não querem ir embora? Foi aí então que Pedro aparece, o líder. Pedro diz: para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, aos poucos, São Pedro, ao lidar e ouvir Nosso Senhor, ele começou a perceber que Nosso Senhor não era apenas humano, mas ele era também Deus. Então, no Evangelho de hoje, diante da pergunta de Nosso Senhor: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro é categórico: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, São Pedro experimentou que as palavras de Nosso Senhor contêm vida, contêm sentido, é luz e conforta o coração, ou seja, preenche o coração, né? Preenche de esperança. Então, por essa razão, ele se dedicou inteiramente à evangelização, falando de Nosso Senhor e do Evangelho. E não apenas ali para os judeus, mas também para outras pessoas, para os que nunca tinham ouvido falar de Nosso Senhor, e também ele levou então essa palavra do Evangelho a todas aquelas pessoas do seu tempo. É claro que isso trouxe algumas dificuldades, até mesmo na sua liderança. A perseguição contra os primeiros cristãos aumentou muito. E o rei mandou prender Pedro, o rei Herodes. Mas Nosso Senhor o libertou da prisão e ele voltou a pregar o Evangelho por onde quer que ele fosse, cumprindo aquilo que estava dentro do seu coração. Agora, claro que nem tudo na vida de São Pedro foi realmente um mar de rosas. Ele experimentou a fraqueza humana. Pedro, claro, como pessoa humana, também tinha suas fraquezas. Tão fraco que chegou a negar Nosso Senhor. Ele disse: eu nem conheço, ali no processo da morte de Nosso Senhor. Mas Jesus, já ressuscitado, ele novamente encontra com Pedro. Ele sabe da sua fraqueza, sabe do seu arrependimento, ele o acolhe, o perdoa, o coloca ali como líder daquela comunidade e pediu apenas que Pedro o amasse. Por isso insiste nessa pergunta com Pedro: tu me amas? E Pedro nunca deixou de amar Nosso Senhor. Hoje também nós celebramos São Paulo, né? A sua vida, como a de São Pedro, divide-se justamente num antes e num depois do encontro com Nosso Senhor, um encontro tão forte, tão revelador, tão reconfortante, que modifica a vida de Paulo. Seu coração foi totalmente tomado por Nosso Senhor, né? Então ele chega a dizer: para mim a vida é Cristo. E depois ele afirma: o que para mim era ganho, agora considero uma perda para Cristo. E mais, tenho tudo por perda por causa do conhecimento sublime de Jesus, meu Senhor, por quem tudo sacrifiquei. Então, por isso, ficar com Jesus é ganhar a vida. Realmente, celebrando esses dois grandes santos hoje, né? A gente olha para a vida dos dois, né? E percebe esse encontro com Nosso Senhor. Houve um momento, houve um encontro ali que transformou a vida desses dois grandes santos. Vamos pensar um pouco sobre isto e no nosso encontro com Nosso Senhor. Nós, os frades, fizemos uma experiência aqui em Lima, no Peru, justamente sobre uma comunidade, né, na periferia de Lima,
e é onde os frades têm um trabalho ali no colégio com mais de 700 alunos, totalmente gratuito para a comunidade ali em situação muito vulnerável. Nós vamos trazer algumas imagens do local, do trabalho dos freios no colégio e também ali no trabalho com a comunidade. Já final do nosso café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar, que Ele te dê sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você, hoje pedindo a intercessão de São Pedro e São Paulo. Eu estou bom passado. Paz e bem.